que nós vamos fazer agora é um resumo bem rápido de matemática básica para o dia a dia. Essa matemática para a sobrevivência do cotidiano, para as operações comuns à maioria das pessoas. Não estou falando aqui de matemática sofisticada como a usada para profissões específicas, como para os engenheiros, para os economistas, para os estatísticos. Também não é a matemática para quem vai fazer um vestibular, que tem que saber vários elementos, uma matemática de segundo grau, não. É uma coisa muito simples, é para o dia a dia. E existem 3 assuntos que resolvem a sobrevivência do dia a dia. Eu chamaria esses 3 assuntos de kit de sobrevivência para o dia a dia. São eles as 4 operações. Você tem que saber as 4 operações, pelo menos as mais elementares você tem que ser capaz de fazer. E sem precisar de calculadora, muitas vezes de cabeça, contas muito básicas, complicou, usa calculadora, mas o básico de cabeça. Entre as 4 operações, uma coisa que você tem que saber de cor é tabuada. Não adianta não querer saber tabuada. Você tem que usar uma calculadora para fazer uma conta do tipo 8 vezes 7, 9 vezes 6. Não pode, isso te derruba em muita situação. Você precisa saber isso. A outra parte da matemática que faz parte do kit de sobrevivência é a regra de 3. E a outra é a porcentagem. Anotei aqui, olha, as 4 operações mais a tabuada de multiplicar, regra de 3 e porcentagem. Com esse kit, você se defende em 90% dos problemas do dia a dia, ok? Vamos começar a falar da regra de 3. Nós vamos falar da regra de 3 simples e direta. Existe regra de 3 simples, indireta, regra de 3 composta, direta, regra de 3 composta, indireta. Mas a que se usa mais no cotidiano é essa, simples e direta, bastante elementar. Alguns exemplos para isso são muito fáceis. Por exemplo, se você tem os elementos de uma receita de bolo, 3 xícaras de farinha, 2 de açúcar, 1 copo de leite, e você quer fazer 2 receitas de bolo. O que você vai fazer? Você vai dobrar os ingredientes. Isso é fazer uma regra de 3, ok? Outro. Você pode ter problemas, por exemplo, para a administração de algum medicamento. A gente vê muito isso nas bulas dos medicamentos, né? Ele te dá uma quantidade de gramas do medicamento por peso corporal e você tem que saber quanto você vai ter que ingerir daquele medicamento. Mas a cápsula não contém aquela quantidade, contém uma outra quantidade, você vai ter que fazer um mix de continhas para chegar no que você precisa tomar desse medicamento, né? Número de cápsulas. Nós vamos aprender a mexer com isso. Quer ver mais exemplos? São tantos que é até difícil enumerar. Uma empresa gasta 60 mil com seus funcionários em 5 meses. Ela quer saber quanto ela vai gastar em 1 ano. Simples, né? Isso também é uma regra de 3. Quando a gente tem números muito básicos, muito simples, a gente faz até de cabeça. Pensa só, faz de cabeça isso que eu vou te falar. A empresa gasta 60 mil com seus funcionários em 5 meses. Quanto ela gastará em 1 ano? A coisa mais fácil é descobrir quanto ela gasta em 1 mês. Como é que você faz isso? Se 60 mil ela gasta em 5 meses, em 1 mês, 12 mil. Em 1 ano, são 12 meses, 144 mil. Dá para fazer de cabeça, mas nem sempre os números são tão amigáveis. Então, o que eu vou te ensinar aqui são regrinhas básicas para lidar com números, sejam eles amigáveis ou não, ok? Eu escrevi aqui o probleminha último que eu mencionei. Uma empresa gasta 60 mil com seus funcionários em 5 meses. Quanto gastará em 1 ano? Bom, eu peguei esse porque ele é muito simples e fácil para a gente organizar as variáveis e criar a regrinha. Então, a primeira coisa é separar as variáveis.
Numa delas aqui é dinheiro, né? São os gastos. Ó, os gastos, dinheiro. A outra variável que ele está querendo usar é o tempo. É o tempo. O tempo nós vamos trabalhar com ele em meses. Ok? Ele deu um dado aí para 5 meses, né? Então vamos lá. Uma empresa gasta 60 mil. Gasto, põe aqui, 60 mil. Com seus funcionários em 5 meses, na coluna do tempo. Quanto gastará? Opa, nessa coluna, o X. Quanto gastará? Em um ano são 12 meses. A unidade aqui tem que ser a mesma, né? Pronto, armei. Esse é o segredo. Você tem que armar uma coluna para cada variável. É o que eu fiz aqui. Agora, o que existe por trás dessa regra de 3, a matemática que existe é a seguinte: você arma duas frações. A primeira fração igual à segunda fração. Olha aqui. 60 mil sobre x igual a 5 sobre 12, ok? E agora, como é que eu faço para encontrar o x da questão? O que a gente faz agora é a multiplicação em cruz. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. É isso que eu vou fazer aqui. 5 vezes x é igual a 60 mil vezes 12. Então, 5x eu multipliquei aqui, 6 vezes 12, 72, com 4 zeros que sobraram aí. E agora, como é que eu isolo o x daqui? Esse 5 não está multiplicando? Vai passar para lá, dividindo. Olha só, passei o 5 aqui para baixo, ficou esse 72 com 4 zeros e o 5 desceu dividindo. Dividir esses números deu 144 mil. Ou seja, se você gasta 60 mil em 5 meses, você gastará 144 mil em um ano. Ok? Coloquei aqui o seguinte problema. Se 8 metros e meio de tecido custam R$ 98,60, quanto custarão 13,8 metros? Bom, a base, o conceito que existe por trás é, se 8,5 custa isso, você divide este valor por 8,5, acha o preço de 1 metro. O preço de 1 metro você multiplica por isso e encontra o total que você quer, certo? Mas a gente também pode armar isso como uma regra de 3. Da seguinte forma, você tem que criar uma coluna para metro de tecido e uma coluna para dinheiro. 8 metros e meio estão para 98,6, assim como 13,8 metros estão para x. Ok? Essa é a ideia. Esse está para esse, assim como esse está para esse. E agora a gente arma a fração. Esta fração é igual a esta fração. Pronto, está armado. Como 8,5 está para 13,8, assim como 98,6 está para x. Ou esse está para esse, assim como esse está para esse. É a mesma coisa, né? Agora, como é que eu resolvo essa equação que tem um x? De novo, multiplicação em cruz. Fiz 8,5x é igual a 13,8 vezes 98,6. Como é que eu isolo o x? Deixo o x quieto aqui e pego esse número que está multiplicando e passa lá para baixo dividindo. E resolvendo essa continha, né? Isso daqui vai dar 160,08. Olha, conclusão. Se 8 metros e meio custam 98,6, 13,8 metros custarão 160,08, ok? Uma pessoa ganha 1.200 por 20 dias de trabalho. Quanto ganhará
em 13 dias. Dá para fazer de cabeça, né? Se isso é em 20 dias, você divide isso por 20 e descobre quanto ela ganha em um dia. Sabendo quanto ela ganha em um dia, multiplica por 13, não é assim? Mas vamos à nossa regrinha que vai resolver mesmo quando os números não forem simples. Criei as duas colunas, a dos ganhos e a dos dias. E aí nós vamos escrever. Ela ganha 1.200 para trabalhar 20 dias. E para trabalhar 13 dias, ela ganha X. Fazemos a fração. 1.200 sobre X é igual a 20 sobre 13. E a resolução disso é a multiplicação em cruz. Fica, então, 20 vezes X é igual a 1.200 vezes 13. Como é que eu isolo esse X? Passa o 20 que está multiplicando, dividindo lá embaixo. O X será 1.200 vezes 13, dividido por 20. Aqui, olha, um zero vai embora. Eu já vou fazer essa simplificação. 120 por 2, aqui dá 1 e aqui dá 60. Você está percebendo que esse 60 é o quanto ela ganha por dia? É 1.200 dividido por 20? É os 60 por dia, vezes os 13 dias. Olha, já apareceu aqui, né? Isso vai dar R$ 780. É o que ela vai ganhar em 13 dias. Beleza? Se 14 litros de gasolina custam R$ 50,40, quanto custarão 65 litros? Bom, vamos lá, vamos armar a nossa regrinha. Fiz uma coluna para os litros e uma para o dinheiro. E vamos lá. 14 litros custam 50,40. 65 litros custam X. Basta armar a fração. 14 sobre 65 é os 50,4 sobre X. E a solução passa pela multiplicação em cruz. 14x é igual a 65 vezes 50,4. Como eu faço para me livrar do 14? Passo ele lá para baixo dividindo. Ele está multiplicando? Vai dividindo. Então, o x será 65 vezes 50,4 sobre 14. Resolvendo essa continha, teremos R$ 234, ok? Algumas pessoas já fazem a coisa sem atravessar toda essa equação que eu armei. A equação é muito importante para você amadurecer suas ideias. Algumas pessoas armam a regra de 3 e daqui elas já dizem, o x é esse vezes esse dividido por esse. Esse vezes esse dividido por esse. Mas, enfim, cada um tem seu jeito decorado como quiser. Esse que eu estou fazendo aqui é um macete infalível. Arma a regra de 3, arma a igualdade das frações, multiplica em cruz e isola o x. Ok? Olha que problema interessante. Esse problema eu criei porque eu estava na sacada de um prédio, olhando a rua, e observei um homem andando num fim de tarde. E num fim de tarde, as sombras são muito longas. E aí eu me inspirei e criei esse problema. Olha só que problema bonitinho. No mesmo instante em que um homem de 1,90 m de altura tem sua sombra projetada com 4,18 metros, um prédio tem sua sombra com 46,2 metros. Qual a altura do prédio? E
E se cada andar tem 3 metros de altura, quantos andares tem esse prédio? Vamos lá, vamos resolver? Olha a figura, a interpretação do problema. O homem de 1,90 m com uma sombra bem longa, típica de um fim de tarde, né? E um prédio de altura X com uma sombra de 46,2 metros. A gente sabe que existe uma proporcionalidade, esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou esse está para esse, assim como esse está para esse. Enfim, o desenho é a expressão do que a gente está pensando. Eu vou armar a expressão sintética de como resolver a regra de 3. Uma coluna para alturas e uma coluna para sombra, tudo em metro, tá? A altura, 1,90 m de altura do homem gera 4,18 metros de sombra. X na altura do prédio gera uma sombra de 46,2 metros, ok? Então, agora a gente resolve a regra de 3 montando as duas frações, né? Essa fração e essa fração. 1,9 sobre x é igual a 4,18 sobre 46,2. A solução vai passar pela multiplicação em cruz. 4,18 vezes x é igual a 1,9 vezes 46,2. Como é que eu me livro do 4,18? Se ele está aqui multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x é 1,9 vezes 46,2 sobre 4,18. Resolvendo essa continha, temos 21 metros. Pronto, essa é a altura do prédio. Agora veja o seguinte, a outra pergunta era quantos andares ele tem. Se um andar tem 3 metros e ele tem 21, como é que você fez isso de cabeça? 21 dividido por 3, 7 andares. Tranquilo? Mas nós vamos armar outra regra de 3 para resolver isso. Você está vendo como é rico a gente conhecer regra de 3? Você vai aplicando ela sem parar. Olha, foi dito que um andar tem 3 metros de altura. Então, 21 metros de altura correspondem a x andares. Armamos a fração. 1 sobre x é 3 sobre 21 e fazemos a multiplicação em cruz. 3x é igual a 21 vezes 1. X, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. 21 sobre 3, que é 7. 7 o quê? 7 andares. Olha, a gente já tinha feito isso de cabeça. Simplesmente 21 metros dividido por 3 metros e achamos os 7 andares. E aqui eu formalizei com o nosso macete de colocar as colunas. Um andar está para 3 metros, assim como x andares estão para 21 metros. Então, e esse problema é o seguinte, eu estava de fato no 7º andar de um prédio, na varanda, olhando para fora, e aí eu me inspirei, vendo um homem passar com sua sombra bem longa, eu me inspirei para fazer esse problema. Você vê que a matemática está em tudo que a gente vê e que a gente faz o tempo todo, né? Olha que problema interessante e bem comum, isso a gente vive também no dia a dia. Um medicamento, para ser eficaz, deve ser prescrito na dose de 0,05 miligramas por quilo de peso corporal. Quantos comprimidos de 1,75 miligramas deve ingerir uma pessoa que pesa 70 quilos?
Várias coisinhas a gente vai ter que fazer aqui, né? Mas é tudo bem simples. Vamos começar armando a primeira expressão. Primeiro a gente vai armar os miligramas que essa pessoa precisa. Então, olha só, 1 quilo de peso requer 0,05 miligramas. 70 quilos de peso requer X miligramas. Como é que a gente vai tirar esse X? Olha, eu já vou fazer pelo método bem expedito. Eu sei que essa fração é igual a essa. Então, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Já vou escrever para economizar uma passagem. X vezes 1 é igual a 70 vezes 0,05. O x vezes 1 é o próprio x. Isso daqui vai dar 3,5 miligramas do medicamento. É o que essa pessoa precisa ingerir. Então agora, você já sabe disso, mas o comprimido tem 1,75. Quantos comprimidos ela vai ter que tomar? Bom, de cabeça, turma, se um comprimido tem essa dose e ela tem que tomar essa, você está vendo que isso é o dobro disso? Ela tem que tomar 2 comprimidos de cabeça, mas vamos armar a regra de 3. Eu armei as variáveis, o comprimido, número de comprimido e a dose. Eu sei que um comprimido contém 1,75 miligramas. Se você precisa de 3,5 miligramas, você precisa de X comprimidos. Então, fazendo como fizemos aqui anteriormente, a gente sabe que esta fração é igual a esta. Na multiplicação em cruz, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. É o que eu vou escrever aqui. X vezes 1,75 é igual a 3,5 vezes 1 e isola o x. 3,5 vezes 1 é o próprio 3,5 e dividido por 1,75. Estava aqui em cima, multiplicando, foi lá para baixo. Essa continha dá 2. O que essa pessoa precisa por dia? De 2 comprimidos desse medicamento. Tá tranquilo? Beleza. Então, com isso, eu encerro aqui essa mini aula de regra de 3 simples, que vai te ajudar nas questões do dia a dia. No meu site você tem isso e muito mais, toda a matemática básica, coisas muito interessantes para você aprender, usar, trabalhar, fazer provas, muito interessante. Entra lá e dá uma olhada. Bons estudos para você!